capítulo 55, a começar do versículo 1. Aleluia. A parte da sua. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1. Quero ler até o versículo de número 6. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amados irmãos e irmãs, igreja aqui presente, pessoas amigas do Evangelho, que estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite, nós temos lido aqui um texto da palavra de Deus, que é um convite a procurar a salvação. O título dessa leitura diz: todo o povo é convidado a procurar a salvação. O profeta Isaías, o profeta considerado o profeta messiânico, foi o profeta que mais profetizou o nascimento do Filho de Deus, o nascimento do Salvador. Aqui Deus se utiliza do profeta para chamar o seu povo a uma comunhão, a voltar à comunhão com Deus, pois o povo de Israel tinha se esquecido das ordens de Deus, dos estatutos de Deus, dos mandamentos de Deus. E Deus aqui novamente convida o seu povo a ter comunhão com Ele. Aleluia. A palavra nos diz, irmãos, Jesus Cristo falando no capítulo 7, versículo 13, versículo 14 do Evangelho de Mateus, quando Jesus falava a respeito da salvação, Jesus diz: procurai por entrar por a porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Nós sabemos, meus irmãos, que o caminho do céu é o caminho estreito, que a porta do céu é uma porta estreita. Mas Jesus nesta noite diz para os que estão ouvindo a sua palavra: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E aqui Deus, através do profeta, no versículo 1, Deus fala: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e
e leite. Ou seja, comprai sem dinheiro e sem preço a salvação. Eu quero dizer nesta noite que a salvação da alma do homem, da alma da mulher, da alma da humanidade, das pessoas que estão ouvindo esta palavra, a salvação é de graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é de graça. E nesta noite, o Salvador está aqui neste lugar, porque aqui eles estão sentindo a sua presença. Ele está aqui neste lugar. Ele prometeu no capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 do Evangelho segundo Mateus, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos seus apóstolos e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nosso Jesus, a Bíblia diz, a palavra diz, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ele está nesta noite aqui, porque aqui estamos sentindo a sua presença. Eu muito me alegrei ao ver os irmãos aqui louvando a Deus com hinos que falam ao coração, com hinos que alegram a alma, porque nós sabemos, meus irmãos, que hoje, se há uma dificuldade muito grande de a gente ouvir um hino que vem alegrar a nossa alma, muitos deles não alegram a alma, alegra somente a carne. Mas os irmãos aqui estão fazendo certo, tem que louvar a Deus, hinos espirituais, com hinos que falam do amor de Jesus, com hinos que falam da salvação, do Salvador, porque um hino é uma mensagem da palavra de Deus. E muitos por aí, meus irmãos, nem você escuta o hino do começo ao fim e você não ouve falar de Jesus. Começa o hino, termina o hino e você não vê a palavra Jesus no hino. Mas os irmãos aqui estão de parabéns. E eu aqui também vi uma coisa que há muitos anos eu não via, que até eu me admirei. Quando o irmão Jairo mandou o nosso irmão cantar o corinho da paz do Senhor e saiu abraçando e dando a paz do Senhor. Meus irmãos, era desse jeito que nós fazíamos antes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não vamos perder os bons costumes, vamos preservar as coisas boas de Deus. E nesta noite, para as pessoas amigas que estão aqui, a palavra diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Muitas vezes, meus irmãos, a pessoa ganha dinheiro a semana toda trabalhando, o mês todo trabalhando, e quando chega o final do mês ou o final de semana, vai gastar naquilo que não é pão, conforme a palavra está dizendo aqui. Mas como o texto que nós lemos
fala de salvação, a palavra está falando aqui que a salvação é gratuita. A salvação é de graça. E Jesus nesta noite está lhe dando mais esta oportunidade para que você tenha o privilégio de ouvir a sua palavra, de ouvir a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você é bem-aventurado, porque nesta noite Deus está provando mais uma vez que te ama, porque está dando outra oportunidade a você. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo escreveu João, um versículo bem conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João, ao escrever este versículo, ele não teve o tamanho, não teve capacidade de calcular o tamanho do amor de Deus pela humanidade, e ele falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal quis dizer, ele está dizendo que não teve capacidade de calcular o amor de Deus pela humanidade. Ele não teve capacidade de calcular o amor de Deus por mim e por você. Porque o amor de Deus foi tão grande, ao ponto de Deus entregar o seu único filho para vir a esta terra e sofrer por mim, e sofrer por ti, e morrer por mim, e morrer por ti, lá na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos o privilégio, nós tivéssemos a oportunidade de ter a salvação das nossas almas. E Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29 e versículo 30, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nesta noite te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido. Eu sei que o pecado, ele oprime a vida do homem. O profeta Isaías, no capítulo 1, o profeta diz que o pecado é como uma lepra que atinge o homem da planta do pé até o alto da cabeça. O pecado, meu amigo, é uma chaga maligna que tem atingido a humanidade, porque o primeiro homem pecou e todos pecaram, e esse pecado é uma lepra, e é uma coisa tão terrível que separa o homem de Deus. Porque enquanto o homem não aceita a Jesus como Salvador, não entrega a sua vida a Jesus, entre ele e Deus existe uma barreira chamada pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao dar o brado lá na cruz: Pai, está tudo consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Se fosse de baixo para cima, eu não ia dizer isso agora, mas foi de alto para baixo, dizendo que o socorro veio de cima. Foi de cima para baixo que veio o socorro para nós. Foi de cima para baixo que veio o escape para nós. Foi de cima para baixo que
que veio a salvação para os nossos pecados, a salvação para as nossas almas e o perdão para os nossos pecados foi de cima para baixo. Glória ao nome de Jesus. E lá no capítulo 5, versículo 24 do Evangelho de João, Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se nesta noite você que ainda não é crente, você que ainda não professa a mesma fé que professamos, se você aceitar Jesus, você vai receber o perdão dos seus pecados. Você vai receber a salvação da tua alma. Você vai ganhar um lugar lá no céu. E você pode dizer: mas quem foi que garantiu isso? Sabe quem foi que garantiu? E quem garante é o dono do céu, chamado Jesus. É Jesus quem garante um lugar no céu para aqueles que aceitam Ele como Salvador. O versículo já disse, Jesus já disse: aquele que ouve, você está ouvindo a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Meu amigo, quem está dizendo é Jesus. Tem a vida eterna. Vai ter lugar no céu para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, versículo 1 da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: portanto agora, nenhuma condenação há, ó coisa boa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não tem mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Tem mais condenação não. Está salvo, está liberto da condenação. Jesus falou: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então nesta noite, meu amigo, minha amiga, você que ainda não é crente, que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, que ainda não faz parte do corpo da igreja, não faz parte da igreja de Jesus, nesta noite Deus está lhe dando mais esta oportunidade para que você venha aceitar Ele como Salvador, porque nós um dia tivemos essa oportunidade. Aleluia! E nós agradecemos a Deus, porque Deus teve misericórdia de nós. Aleluia! Fora aqueles que foram criados no Evangelho, nós que não fomos criados no Evangelho, que era do mundo, fazendo a vontade do mundo e da carne, Deus nos deu a oportunidade. E quantas vezes a gente se aborrecia com os crentes, porque os crentes vinham falar de Jesus para nós. Eu digo isso porque eu era um dos tais. Eu não gostava desse negócio de crente, dessa conversa de ser crente. Eu não gostava desse assunto. Por quê? Porque eu fui criado em um lar atribulado. Porque o lar que não tem Deus é atribulado. O lar que não tem Deus é um lar de turbulência, é um lar de tristeza, é um lar de derrota. Eu fui criado num lar desta qualidade. Sem Jesus, sem paz, sem Deus, sem salvação. Mas aprove a Deus que Ele impacientizou os crentes para visitar a minha casa, para
visitar a minha família e me fez um convite de tantos que eu tinha rejeitado, mas naquele dia eu aceitei para ir um culto. Aleluia. E ao chegar no culto, não era dentro da igreja, era um culto fora da igreja, era um culto campal. E eu estava lá bem longe, um pouco afastado, um pouco tímido, me escondendo, porque o pecado faz o homem se esconder de Deus. A primeira coisa que aquele casal fez depois de pecar foi se esconder. E eu estava ali naquele escuro me escondendo. Estava vendo os irmãos, porque tinha claridade das luzes. Estava vendo o pastor pregando. Estava vendo os irmãos louvando a Deus. Mas eu estava escondido, lá na escuridão, lá nas trevas. Mas a palavra de Deus naquela noite, ela foi ao encontro do meu coração e penetrou a minha alma, as minhas juntas e medula e me alcançou lá aonde eu estava. E quando o pastor perguntou qual é a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador, foi a primeira e eu fiquei lá. E aquela coisa me puxando para frente para mim ir, porque era o Espírito Santo e eu me prendendo. Parecia que tinha uma tonelada amarrada, acorrentada aos meus pés. E o pastor chamou a segunda, e a segunda foi. Um pouquinho d'água. Foi, muito obrigado. Aleluia. E foi a segunda, chamou a terceira e foi a terceira. E eu com aquele desejo de ir, mas estava preso. E foi a quarta. E na quinta pessoa, eu falei para uma cidadã que estava ao meu lado, uma endemoniada. E quando eu disse, eu vou ser crente, ela disse, que conversa de ser crente, rapaz? E amanhã, a festa que vai ter? O diabo começou a usar ela, porque o diabo, irmão, usa pessoas para iludir as pessoas, para não aceitar a Jesus. Mostrando até que as coisas do mundo são proveitosas, traz saldo, mas não traz saldo não, irmão, só traz prejuízo. As coisas do mundo só traz prejuízo. E na sexta pessoa eu não fui também, e foi a sétima, e foi a oitava, e na nona eu senti aquelas correntes se quebrar. E quando eu abri os olhos, irmãos, um negócio tão ligeiro, o Espírito Santo me levou com uma ligeireza tão grande. Eu não sei se é porque eu sou maneiro, que eu já estava lá na frente. Na frente, juntamente com os outros que já tinham ido. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos, porque testemunho também é pregação. Quando eu era do mundo, irmão, eu tinha uma doença muito conhecida, a tal da epilepsia. Todo mundo conhece a epilepsia, a doença. E eu sofria de epilepsia, tomando medicamento toda hora. E o médico disse para mim, você vai morrer tomando esse medicamento. Não tem jeito, você vai comer até o fim da sua vida. Só que a última palavra vem de Deus. O homem pode dizer que você está desenganado, mas a última palavra vem lá de cima. E naquele momento, meu irmão, o pastor disse assim, eu já orei pelos que aceitaram, agora eu vou orar para Jesus curar. E naquele momento, meus irmãos, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, o pastor quando orou pelos enfermos, naquela hora Jesus me curou imediatamente. E eu saí convicto e com a bênção na mão, a bênção da cura. E no outro dia, irmão, que eu peguei de medicamento, joguei tudo no mato. E minha mãe disse, meu filho, o que é isso? Não joga no mato. Vou jogar, mãe, porque Jesus me curou.
curado, meu irmão. Quando Jesus cura, não tem esse negócio de você chegar no outro dia, no ciclo de oração, pedindo oração pela mesma doença, não. Quando Jesus cura, está curado. E Jesus me curou. Curou espiritualmente, me dando a salvação. E curou materialmente, me repreendendo de mim aquela doença chamada epilepsia. Jesus me curou. E nesta noite, Jesus também pode fazer isso e muito mais na vida de você que está ouvindo esta palavra. E eu quero dizer para você que não é crente, que eu sei que tem pessoas aí fora, na sua casa, o Espírito Santo me faz sentir que neste momento existem pessoas sendo tocadas por esta palavra. Pessoas que estão ouvindo esta mensagem e o Espírito Santo está falando ao seu coração. Aleluia. Você pode até não aceitar hoje, mas você foi tocada pelo Espírito Santo nesta noite. Aleluia. E Jesus prometeu. Nós estamos aqui nesta noite, a igreja reunida, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Estamos esperando a qualquer momento Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Porque ele prometeu lá no Evangelho de João, capítulo 14, a começar do versículo 1. Ele consolou os apóstolos. E esta palavra é para nós, a igreja, hoje, quando ele falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia. Aí você pode estar no lugar de Tomé nesta noite. Tomé era um dos discípulos de Cristo, que naquele momento perguntou: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus responde no versículo 6: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo, você que não é crente, minha amiga, você que não é crente, nesta noite o caminho é Jesus. É Jesus que é o caminho para o céu. Lá no capítulo de Lucas, capítulo 13, versículo 22 do Evangelho de Lucas, Jesus aqui nos deixa uma palavra, uma advertência, no capítulo 13 e versículo 22 do Evangelho de Lucas. Diz a palavra: e percorria as cidades e as aldeias, pregando, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meu amigo, nesta noite a porta da graça ainda se encontra aberta, mas esta porta um dia vai se fechar. Um dia, aqueles que não aceitaram a Jesus e não tiverem preparado para o arrebatamento da igreja, vai sentir falta desse povo barulhento. Vai sentir falta dos crentes que passavam todas as noites para o culto. Vai sentir falta dos crentes que davam glória a Deus, que davam aleluia, que glorificavam a Deus. Vai sentir a falta da igreja, vai sentir saudade dos barulhos dos crentes, e vão chegar até aqui e podem até encontrar
alguém que ficou no arrebatamento da igreja. Porque nós sabemos que haverá o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E o salmista diz no Salmo 101, versículos 5 e 6, que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que esteja com ele. Então Jesus vai voltar para buscar os fiéis da terra. Aquele que estiver fiel à sua palavra, aquele que estiver fiel à doutrina que é ensinada na igreja, tem que estar fiel. Mas alguns, meus irmãos, vão ficar porque não vigiaram, como as 5 virgens loucas. Jesus conta uma parábola no capítulo 25 do Evangelho de Mateus sobre as 10 virgens. Eram 5 loucas, 5 prudentes. As 5 prudentes colocaram azeite nas suas lamparinas e colocaram azeite de reserva. As 5 loucas só colocaram azeite nas lamparinas, não colocaram reserva. Parece que ela estava dizendo: o nosso noivo vai demorar, não precisa nós se preocupar com reserva não. Esse azeite aqui vai dar para nós atravessar a noite. Elas não estavam nem se preocupando com a volta de Jesus. Mas foi aí aonde as 5 loucas tiraram a conta errada, meus irmãos. Porque a Bíblia diz na parábola que à meia-noite se ouviu um clamor: lá vem o noivo. E a Bíblia diz que aquelas 10 virgens se despertaram do sono. Só que teve uma diferença. As 5 virgens prudentes tinha azeite na lamparina e tinha azeite de reserva. E as 5 virgens loucas, as suas lamparinas estavam se apagando e não tinha mais azeite de reserva. E naquele momento ela se preocupou em preparar as suas lamparinas para a chegada do noivo. O que isso quer dizer, igreja? Que para a volta de Jesus não tem tempo para ninguém se preparar para a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados, porque ele disse que vinha os anjos, só o Pai é quem sabia a hora. Ele não marcou o dia que ia voltar. Por isso que nós, como igreja, temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Porque ele vem. A Bíblia fala que a sua volta vai ser como um piscar de olho, em milésimo de segundo. Milésimo de segundo, a igreja vai ser arrebatada da terra. Aleluia! Vai ser o maior acontecimento que já houve na humanidade. Vai ser o arrebatamento da igreja. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, igreja, povo de Deus, nós precisamos estar preparados. É verdade. E nesta noite, quero ler o versículo 6 da leitura. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Para você que não é crente, buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Você pode dizer: mas pastor, eu não estou sentindo de hoje, eu vou deixar para amanhã. Aí onde está o problema? Porque o amanhã só pertence a Deus. O amanhã não pertence ao ser humano. O amanhã não pertence a nenhum de nós. O amanhã só pertence a Deus. Nós estamos aqui falando do amor de Deus, mas não sabemos nem se vamos terminar de falar. É verdade. Pode até daqui a alguns segundos esse microfone cair da minha mão e nós subir daqui. É verdade. Viu? Porque Jesus está voltando. Quem acredita, dê glória a Deus. Jesus está voltando, meus irmãos, para buscar
está preparado. Perfeito! A Bíblia diz que seremos transformados em um corpo glorioso. No arrebatamento da igreja, vamos receber um corpo de glória, um corpo incorruptível. E o apóstolo Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então receberemos, irmão, um corpo de glória, um corpo de glória, para estar lá no céu, ao lado de Jesus, na presença de Deus, com os nossos irmãos, os profetas do Antigo Testamento, Moisés, Abraão, Jacó, com os irmãos dos discípulos, com todos aqueles que serviram a Deus no passado e que morreram em Cristo. Estaremos lá com Ele. Então, nesta noite, para as pessoas que não fizeram a sua decisão, lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz o escritor aos Hebreus, fica com a sua meditação, diz o escritor: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Meu amigo, você que não é crente, nesta noite eu lhe convido para você aceitar a Jesus. Como você vai escapar dessa sem ter a salvação? Porque o escritor diz aqui: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E você que não aceitou ainda, aceite nesta noite. Aleluia. Venha hoje, faça que nem eu. No dia 25 de maio de 1991, foi o dia que eu me entreguei para Jesus. Faça que nem eu nesta noite. Pode até os seus pés estar pesados, que nem estava o meu no dia, mas em nome de Jesus, essas correntes vão ser quebradas, para que você dê o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e venha à frente, aceitando a Jesus como seu Salvador. Venha nesta noite, entrega a tua vida para Jesus, venha servir a Deus, venha esperar Jesus buscar a sua igreja, como esse povo espera também. Nós esperamos o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a confiança do nosso irmão, do irmão Jairo.